Hoje nós vamos começar esta nova fase de ciclo de ensino através da Rede Mundial de Computadores. Na primeira fase nós enviamos atividades relativas ao terceiro crédito e agora, com a continuidade do isolamento devido à pandemia do SARS-CoV-2, vamos prosseguir com as nossas aulas, agora através desse processo de aula transmitida pela rede. Optei por esse modelo porque sei das dificuldades que alguns possuem com equipamentos, então vocês vão poder assistir a aula em momento oportuno através de smartphone, através de computador, notebook, tablet, televisão, e também vão poder pausar a aula, retroceder se tiver alguma dúvida, né? Então eu considerei esse método mais interessante. Se houver uma queda de conexão, vocês não vão perder conteúdo, porém essa aula não vai ficar disponível indefinidamente, então assistam logo, porque eu irei excluí-la depois de algum tempo, certo? Então, como esta é a nossa primeira aula, vamos tratar de um assunto que nós já iniciamos, porém não concluímos em sala de aula para fazer esse treino, essa dinâmica, né? Sei que eu concedi para vocês um prazo adicional aí para a entrega dos trabalhos do primeiro crédito, mas assim a gente já tem uma aula que vocês não vão ter tanto prejuízo e vai ser útil, né, de toda sorte. Então, vamos para a apostila 5, falar de regra matriz de incidência tributária. Apostila que você já possui, mesmo assim eu vou reencaminhar novamente anexo ao programa da aula de hoje. Então, vamos começar falando sobre as funções que o tributo exerce, né? Vamos falar primeiro da questão da fiscalidade e da extrafiscalidade. Quando nós pensamos em fiscalidade e extrafiscalidade, nós lembramos da função essencial que o tributo tem. Qual a função essencial que todo tributo tem? O tributo tem a função essencial de arrecadar dinheiro para o Estado. Por que o Estado precisa de dinheiro? Porque, como já falamos em encontros anteriores, o Estado precisa de recursos para atender aquelas necessidades que nós transferimos para o Estado, né? Então, o Estado ele assume uma série de funções que nós, enquanto sociedade, não queremos realizar sozinhos ou em grupo. Nós queremos que o Estado realize, porque ele é quem vai ter a melhor estrutura, a melhor capacidade, a melhor organização, vai ter a maior eficiência no exercício dessas funções, né? Então, para custear essas funções que nós transferimos para o Estado nos exige o quê? Dinheiro. E esse dinheiro vai ser recolhido através dos tributos, né? Então, todo tributo, em sua essência, tem uma origem fiscal. Qual a origem? Arrecadar recursos para o Estado. Porém, essa ideia do tributo que serve, né, como contrapartidação estatal, que ganhou força lá no século XVII, né, ela foi crescendo, né, ela foi evoluindo, até que nós percebemos lá no século XIX que o tributo ele atingia outro efeito, ou seja, quando eu arrecadava tributo, eu gerava uma interferência na sociedade. Essa interferência na sociedade alterava o comportamento da sociedade, ou seja, a sociedade tinha um comportamento e depois que havia a cobrança, a exigência de um tributo, esse comportamento sofria um desvio, uma alteração. Então observamos que o tributo ele tem um efeito que suplanta a questão da simples arrecadação de receita para o Estado. O tributo consegue interferir no comportamento do ser humano em sociedade. Então, Klaus Schipke nos diz que o direito tributário de um Estado de direito não é direito técnico de conteúdo qualquer, mas âmbito jurídico orientado por valores. O direito tributário afeta não só a relação cidadão-Estado, mas também a relação dos cidadãos uns com os outros. É direito da coletividade. Ou seja, na relação entre cidadão e Estado, nós temos a questão do Estado exigindo do cidadão tributo. Então, o Estado exigindo do cidadão tributo, o cidadão tem uma obrigação diante do Estado, uma obrigação de natureza tributária, obrigação principal de pagar o tributo, né?
Mas ao mesmo tempo que eu exijo do cidadão o pagamento do tributo, eu regulo as relações entre os indivíduos, né? Seria o efeito extrafiscal do tributo. Então esse efeito extrafiscal, diagnosticado lá no século XIX, fez com que o tributo ganhasse uma nova função no Estado, a função de atingir outras metas além da arrecadação de receita para o Estado. Então o tributo passou a ter uma função de interferência na sociedade, em especial interferência no aspecto econômico da sociedade. Então o Estado passou a utilizar o tributo como método de regular a economia, né? Hugo de Brito Machado diz que, no mundo moderno, o tributo é largamente utilizado com o objetivo de interferir na economia privada, estimulando atividades, setores econômicos ou regiões, desestimulando o consumo de certos bens e produzindo, finalmente, os efeitos mais diversos na economia. Então, nós temos aqui a certeza de que os tributos eles estão além dessa questão simplesmente arrecadatória. Os tributos também funcionam como uma função de interferência econômica, certo? Como é que isso pode funcionar? Isso pode funcionar, vamos falar de duas classificações, né, dessa função. Primeiro, do ponto de vista macroeconômico. Do ponto de vista macroeconômico, ou seja, quando eu falo de macroeconomia, eu estou falando da análise da economia considerando fatores amplos, né? Fatores mais globais na sociedade. Então, tipo, quando eu falo de inflação, quando eu falo de índice de desemprego, quando eu estou falando de taxa de juros, eu estou falando de questões macroeconômicas, né, de PIB. Agora, quando eu falo de microeconomia, eu estou falando do quê? Dos preços que afetam diretamente a família, da renda da família, do funcionamento da indústria local. Nós estamos falando de aspectos microeconômicos. Então, do ponto de vista macroeconômico, ou seja, esse aspecto mais amplo da economia, mais geral da economia, né, que às vezes aborda um estado como um todo, nós teríamos três funções que nós podemos identificar para o tributo: a função fiscal, a extrafiscal e a parafiscal. Então, quando falamos da função fiscal, foi aquilo que nós falamos no início. É o tributo que tem simplesmente a função de arrecadar recursos para o Estado. Então, nós temos tributos que a única função deles é arrecadar dinheiro para o Estado, né? Eu não busco interferir diretamente na economia com esses tributos, certo? A exemplo do imposto sobre a renda. O imposto sobre a renda é um tributo que tem um efeito evidentemente fiscal, é para arrecadar recursos para que o Estado funcione. Outro tributo, outra função que nós podemos eleger para os tributos é a função extrafiscal, que eu expliquei anteriormente. É utilizar o tributo para conduzir a economia, interferir na economia. Então, eu suplanto a questão da simples arrecadação financeira e passo a utilizar o tributo como um mecanismo para regular a atividade econômica. Então, um exemplo clássico que nós podemos trazer nesse sentido são dois impostos co-irmãos, né? Gêmeos, mas em posições distintas. Nós temos o imposto sobre a importação e o imposto sobre a exportação. Então, o que é que nós podemos fazer com o imposto sobre a importação? Quando o imposto sobre a importação vai agir? O imposto sobre a importação vai agir toda vez que eu adquirir um produto do exterior. Então, toda vez que eu adquirir um produto do exterior, eu posso ter a incidência do imposto sobre a importação, certo? Então, o que é que eu posso mexer aqui no imposto sobre importação? Posso mexer na alíquota, né? Então, a alíquota, o percentual do tributo. Se eu subo a alíquota do imposto sobre a importação, qual será a consequência? Se eu subo a alíquota desse imposto, qual será a consequência? Eu vou aumentar ou eu vou reduzir o consumo? Se eu aumento a alíquota do imposto sobre a importação, como consequência, eu teria o quê? Eu teria uma queda. Teria uma queda na quantidade de produtos adquiridos do exterior.
Por quê? Porque a alíquota torna esse produto mais caro. Então, se eu aumento a alíquota, o produto se torna mais oneroso, consequentemente a quantidade de produto consumido diminui. Então, se eu quiser reduzir a quantidade de produto importado, uma ferramenta que o Estado tem é aumentar a alíquota do imposto sobre a importação. Dessa maneira, o produto fica mais oneroso e as importações com destino ao Brasil caem. Ao contrário, se eu resolvo reduzir a alíquota, qual será a consequência da redução da alíquota? Se eu resolvo reduzir a alíquota, eu terei como consequência, provável consequência, estamos analisando aqui só um fator, né? A alíquota do imposto. Como provável consequência, eu terei o aumento da quantidade de produtos importados. Então, quanto menor a alíquota do imposto sobre importação, mais produtos serão importados. Então, percebam como a alteração da alíquota do imposto altera o comportamento do mercado. Eu aumento a alíquota, cai a quantidade de produtos importados. Eu diminuo a alíquota, aumenta a quantidade de produtos importados. O mesmo se aplica com o imposto sobre a exportação. Certo? Então, se eu pegar aqui o imposto sobre a exportação, o que é que eu vou observar? Que a mudança da alíquota também interfere na quantidade de produtos adquiridos. Ou seja, se eu aumento a alíquota do imposto sobre a exportação, a quantidade de produtos vendidos para o exterior cai. Por que a quantidade de produtos vendidos para o exterior cai? Porque o imposto sobre exportação terá uma relação direta com o preço final. O estrangeiro que adquire o produto fabricado no Brasil, ele terá a opção de adquirir produtos de vários lugares do mundo, inclusive de seu próprio país. Então ele vai considerar qual produto que é mais vantajoso para ele do ponto de vista econômico. Se eu aumento a alíquota do produto fabricado no Brasil, quando ele for exportado, ele vai ser exportado por um valor maior. Então, no mercado internacional, ele vai perder competitividade e, como consequência, o consumidor ele pode optar por outro produto. Então, a quantidade de produto adquirido do exterior cai com o aumento de alíquota. Consequentemente, se eu quiser tornar o produto brasileiro mais competitivo no exterior, o que é que eu posso fazer? Eu posso reduzir a alíquota desse produto, de imposto sobre a exportação desse produto. Reduzindo a alíquota, o produto fica mais barato no mercado internacional, consequentemente, a compra desse produto aumenta. Então, por exemplo, nesse momento de pandemia, se eu considerar importante para o Brasil que nós exportemos menos produtos da área de saúde, né? Máscaras, luvas, os materiais, equipamentos médicos, insumos médicos que forem fabricados no Brasil, eu posso aumentar a alíquota de imposto sobre a exportação desses produtos. Como consequência, o produto brasileiro ficaria mais caro, a quantidade de produtos exportados pelo Brasil cairia, porque os consumidores no mercado internacional não teriam tanto interesse pelo produto brasileiro. Então esse produto acabaria ficando para o mercado nacional. Agora vamos imaginar que eu quero estimular a indústria nacional, quero que a indústria nacional ela produza mais, gere mais empregos, né? Que haja um crescimento, um desenvolvimento econômico no Brasil. O que é que eu posso utilizar como ferramenta? A redução da alíquota para o produto fabricado no Brasil ser exportado. Então, se eu reduzir a alíquota da exportação, do imposto sobre exportação do produto fabricado no Brasil, como consequência, os produtos fabricados no Brasil podem ter a sua competitividade no mercado internacional ampliada e a quantidade de produtos vendidos ser maior. Então, isso seria a função extrafiscal. A terceira função que nos interessa nesse momento seria a função parafiscal. O que é a função parafiscal? A função parafiscal é aquela função decorrente da atividade que não é essencial do Estado. São outras funções que nós transferimos para o Estado considerar relevantes, como, por exemplo, a questão da seguridade social. Então, quando nós falamos de seguridade social, não é uma função essencial do Estado. Nós temos vários estados no mundo que não oferecem programa de seguridade social, que inclui saúde, previdência e assistência social. Essas três funções
não incluem. Agora, nós vemos aí na situação da pandemia americana, não me recordo se foi o prefeito de Nova York ou o governador do estado de Nova York, informando como seria bom se o sistema de saúde americano fosse unificado. Por quê? Porque nos Estados Unidos não existe SUS, não existe um sistema de saúde pública. No Brasil existe, assim como na Inglaterra existe. Então, nem todos os países do mundo têm um sistema de saúde público, um sistema de saúde estatal. Como consequência, quem não tem um plano de saúde privado depende do quê? De instituições filantrópicas para ser atendido, ou então não vai ter atendimento médico. Então, esse Sistema Único de Saúde, né, o SUS, o Sistema de Assistência Social, que oferece, por exemplo, o LOAS, né, o Benefício de Prestação Continuada, o BPC, a Previdência Geral, o Sistema de Previdência Geral, quando todos nós contribuímos para o mesmo fundo e esse fundo paga benefícios para as pessoas que precisam, né? Esses três sistemas, eles precisam de recursos para serem custeados. Onde é que vai vir os recursos para custear o sistema de saúde pública, o sistema de assistência social, o sistema de previdência geral? Esses recursos vão vir dos contribuintes, vão vir da sociedade. Então o Estado pode criar tributos para obter recursos, para custear esses sistemas, essas funções que lhes são transferidas pela sociedade, que não lhes são da sua essência, né? Então, quando se fala de pagar menos tributo, tem que se pensar quais são as funções que nós transferimos para o Estado. Às vezes nós transferimos tantas funções para o Estado que é uma justificativa intrínseca para a quantidade de tributos que nós pagamos. Outra classificação, né, dessas funções seria em função alocativa, função distributiva e função de estabilização. O que seria a função alocativa? Significaria que eu retiro recursos da sociedade através dos tributos para fornecer bens públicos. Então o Estado vai nos oferecer rodovias, vai nos oferecer, além da malha viária, malha aeronáutica, né? O sistema de logística, né? de cargas. O Estado vai nos oferecer um sistema de áreas públicas, né? De serviço de zeladoria dessas áreas públicas. Então, todos esses bens, todos esses serviços que o Estado nos oferece, ele precisa de recursos. Então ele aloca recursos da sociedade na criação desses bens públicos, da manutenção desses bens públicos, na prestação desses serviços públicos. Então seria uma função alocativa, né? Eu retiro recursos da sociedade para que o Estado preste aquilo que a sociedade precisa enquanto coletivo. Outra situação interessante seria a função distributiva. O que seria a função distributiva? É aquela ideia, né, de cada indivíduo, uma grande caixa de areia, né, brincando, como se fossem várias crianças brincando numa caixa de areia, e uma criança vai e constrói um castelo maior que a outra, né, porque aquela criança tem uma pá, aquela criança tem um balde, enquanto a outra está construindo só com as mãos, né? Só que cada vez que você cava para construir o castelo, você vai fazendo um buraco na areia, você vai fazendo um buraco, até o ponto em que fica toda a areia concentrada no castelo que uma fez, e as outras crianças que não tinham a pá, não tinham o balde, não conseguem, né, fazer seus castelos, porque toda a areia ficou naquele único castelo. Então, qual a ideia da função distributiva? É tirar um pouco dessa areia que ficou concentrada nesse castelo de areia, que não precisava ser tão grande, e distribuir para aquelas outras crianças que não tiveram condição, não tiveram a pá, não tiveram o balde para construir os seus castelos. Então essa seria a ideia da função distributiva. Retirar um pouco da riqueza que está concentrada em uma parcela da população e utilizar essa riqueza num sistema redistributivo para dar o mínimo de dignidade imaginável para aquela população mais carente, que se encontra em situação de miserabilidade. Então falamos da função alocativa e da função distributiva. A terceira função seria a função de estabilização. O que seria a função de estabilização? Seria essa gestão econômica através dos tributos. Então, através dos tributos eu posso controlar preços, ou seja, por exemplo, se o preço de um combustível aumentar demais, eu posso reduzir a quantidade de tributos naquele combustível, o impacto dos tributos naquele combustível, para torná-lo o preço mais acessível, né? Da mesma forma, se um produto tiver um preço muito abaixo do praticado no mercado usualmente por causa de uma oferta momentânea, né, eu posso aumentar a tributação para criar um preço razoável
para evitar o quê? Um consumo excessivo e um consequente desabastecimento, né? Então isso poderia acontecer, por exemplo, com a água, né? Vamos colocar aqui uma cidade que tem uma fonte de água natural, né, muito rica. Então a água poderia, essa água natural, né, essa água pura, como ela precisaria de pouco tratamento, ela poderia ser fornecida para a população com um preço muito baixo. Porém, o preço muito baixo poderia levar ao quê? Ao desperdício, né, ao consumo desregrado dessa água. Então eu poderia utilizar, né, o tributo para trazer essa água para um preço razoável que desestimulasse o desperdício, enquanto o Estado poderia utilizar o recurso arrecadado com outra finalidade, né? Conservação dos mananciais, limpeza de rios, tratamento de esgoto, né? Então, eu posso controlar os preços tanto para impedir o seu aumento como para impedir a sua queda abrupta, né? Eu também poderia criar preços padrão, né? Nós vemos que alguns serviços têm um preço controlado pelo Estado. O Estado define quanto vai ser cobrado naquele serviço de forma fixa, né? Então o tributo pode ser utilizado para regular o preço fixo de determinado serviço, né, de determinado produto. Também nós podemos utilizar os tributos, né, nessa função de estabilização, estimulando o crescimento econômico, ou seja, eu posso escolher uma área da sociedade e eu acho que essa área, esse setor, ele merece um apoio do ponto de vista econômico. Então posso fazer o quê? Reduzir a carga tributária desse setor de forma a estimular o seu crescimento e assim levar a um crescimento econômico de todo aquele setor. Então, do ponto de vista macroeconômico, falamos da primeira classificação das funções, né? Fiscal, extrafiscal e parafiscal, e falamos também das funções da segunda classificação, alocativa, distributiva e de estabilização. No aspecto microeconômico, no nosso dia a dia, do dia a dia das famílias, o que é que nós percebemos quanto à função dos tributos? Nós percebemos uma avaliação negativa da carga tributária, né? As pessoas consideram, os empresários consideram os tributos como um peso morto, né? Como algo que são obrigados a carregar, né? Como se fosse aquele peso de prisioneiro, né? Preso numa corrente que você teria que arrastar, né? Então, isso traz um impacto negativo na geração de riqueza e na produção. Por quê? Porque quando você produz, você tem que incluir no seu custo o quê? Os tributos. Então, isso limita o consumo do bem ou do serviço que você produz, porque não vai ser apenas o preço que custou para ser fabricado. Você vai considerar também o peso do tributo no preço final daquele produto ou daquele serviço. Então, vai ficar mais oneroso, consequentemente, haverá menos consumo daquele produto ou do serviço se comparado se não houvesse o tributo. Também temos o que? Temos o impacto na riqueza. Então, toda vez que você calcula o preço, né, do seu serviço, do seu honorário, né, se é vantajoso ou não aquela atividade, se aquela atividade vai lhe dar lucro ou não, você sabe que sobre aquele lucro que você tiver, sobre aquela receita que você tiver, vai haver a incidência de tributos, né? Então, se você imaginava lucrar 100, na verdade você não vai lucrar 100, você vai lucrar 60, vai lucrar 70, vai lucrar 80. Então você sabe que uma parte daquilo que você considerou que seria lucro ou até mesmo a receita, né? Lembrem que o conceito de lucro é diferente do conceito de receita. Então, até o que você considera receita pode ser uma receita menor porque vai ter uma tributação incidindo sobre aquilo. Qual a consequência disso? A consequência é que as pessoas acabam adotando uma tentativa de driblar, né, o sistema para pagar menos tributo. Então nós temos a possibilidade de fazer o quê? Duas possibilidades. A primeira possibilidade errada, né, que as pessoas adotam, que é a evasão fiscal. O que é a evasão fiscal? É a sonegação do tributo, o não pagamento do tributo total ou parcial. Então, quando eu pago menos tributo do que eu deveria ou não pago tributo algum, eu tenho aí uma situação de sonegação fiscal. Então, trata-se aí de evasão fiscal. É um ato ilícito, que a pessoa pode ser punido por ele, né? Não pagar o tributo no valor correto. Ou então só não pagar nada, ou só pagar parte do tributo devido. Mas, infelizmente, isso é uma conduta adotada por várias pessoas. Paralelo a isso, nós temos o quê?
nós temos a elisão fiscal. O que é elisão fiscal? Elisão fiscal é o planejamento tributário. O planejamento tributário nada mais é do que a utilização das normas tributárias a meu favor. Então, eu pego e ao invés de não cumprir a lei, eu observo quais brechas, quais lacunas, quais possibilidades a lei me autoriza. E trabalho dentro dessas brechas, dentro dessas lacunas, dentro dessas possibilidades. Então não faço nada de ilícito. Eu trabalho apenas com questões lícitas. E assim eu consigo pagar menos tributo ou até não pagar tributo algum, ou adiar o pagamento do tributo, ou compensar o tributo que eu já paguei por um tributo que eu deveria futuramente, né? Então, o planejamento tributário, ao contrário da evasão fiscal, é um comportamento lícito, é um comportamento admissível no direito, que a pessoa pode realizar, ela pode fazer o estudo, né? Nós vemos isso, por exemplo, na questão do imposto sobre a renda. Você pode analisar se vale a pena ou não incluir um dependente, né? Você pode reunir documentos que sejam despesas dedutíveis na área de saúde, na área de educação, e assim reduzir a quantidade de tributo que você pagaria. Mas percebam que de toda sorte, segundo o próprio Ives Gandra Martins nomeia, né, nós temos aqui no direito tributário uma norma de rejeição social, ou seja, as pessoas não cumprem a norma tributária porque gostam, eles cumprem porque ela está descrita onde? Na lei, princípio da legalidade. Então as pessoas são obrigadas a cumprir a norma tributária porque ela está descrita na lei, e se eles não cumprirem, como vimos em aulas anteriores, quem não cumpre a norma tributária está sujeito à punição, né? Então, quem sonega tributo está sujeito à punição. Então, a pessoa cumpre a norma tributária não porque ele entende que é importante contribuir para o Estado, porque ele acha importante dar os recursos para o Estado, porque ele sente o retorno desses recursos na sua vida. Ele só dá o tributo porque, se ele não der, ele estará descumprindo a lei e, além de dever o tributo, ainda vai ter a punição pela sua conduta ilícita. Então, percebemos que, do ponto de vista microeconômico, a norma tributária ela não é benquista pela sociedade, né? E a sociedade, sempre que pode, né, o indivíduo, né, o cidadão, ele sempre que pode, ele busca uma maneira, um subterfúgio para não pagar o tributo, seja sonegando, seja utilizando uma brecha legal. E aí nos vem essa questão, né? Será que nós podemos realmente rejeitar o tributo? Como falamos em aula anteriores, né? Não há como rejeitar a ideia do tributo. Por quê? Porque nós transferimos muitas funções para o Estado. É só observar a situação atual que nós vivemos, né? Em que nessa situação de pandemia nós queremos que o Estado tenha UTI forneça UTI para atender a todo mundo, que o Estado tenha equipe médica de prontidão, treinada para atender a todo mundo. Nós queremos ter acesso a equipamentos médicos hospitalares, nós queremos ter o que mais? Nós queremos ter vacinas, né? Então, tudo bem, queremos ter vacinas, queremos ter atendimento estruturado, organizado, queremos ter leitos de UTI, queremos ter acesso a equipamentos médicos hospitalares, mas quem vai pagar essa conta? O Estado pode correr atrás para providenciar tudo isso para a gente, tudo bem, mas a pergunta é, quem vai pagar essa conta? Então, diante disso, surge a realidade de que, para essas funções estatais serem cumpridas, ele vai precisar retirar recursos da sociedade, vai ter que retirar recursos do patrimônio do contribuinte para assim custear essas funções. E olha que essas funções nem estavam previstas para o orçamento desse ano, né? Em 2019 o Estado não se programou para uma pandemia de SARS-CoV, apesar de já haver os relatos, né? No orçamento do Estado para 2020 não havia essa previsão dessa receita extra. Então o Estado, ele poderia, inclusive, se cogitou a ideia de se criar tributos extras em razão dessa pandemia, né, para cobrir as despesas que o Estado está tendo, né? E nós ainda fazemos outras exigências ao Estado, como, por exemplo, linhas de crédito para o setor produtivo, né, para que o setor produtivo não quebre. Então, os bancos, as indústrias, as pequenas, médias e microempresas pedem dinheiro ao Estado, linhas de crédito para que elas não entrem em processo de falência, né? Também nós vemos aí a classe mais humilde, né, as pessoas mais humildes precisando de recursos, né, precisando de
de bônus, né, estatais, precisando de vouchers, de vales para poder sobreviver nesse momento em que não podem sair de casa para trabalhar. Então a questão é, esse dinheiro tem que sair de algum lugar. Vai se fabricar dinheiro? Não. Aqui a solução é justamente retirar de uma parcela do patrimônio do contribuinte nesse momento de necessidade. Então, enquanto tem uns recebendo agora algum benefício, né, todos vamos acabar contribuindo direto ou indiretamente para o custeio desses benefícios. Tratado disso, podemos ingressar no assunto realmente da aula, né, a regra matriz de incidência tributária. O que é a regra matriz de incidência tributária? Quando eu estudo a norma jurídica tributária, que nós já falamos em aulas anteriores, né, a questão da lei, né, nós vemos que essa lei não é qualquer lei que serve para criar ou aumentar o valor de um tributo. Já falamos que existe a diferença entre lei em sentido estrito e lei em sentido amplo. Falamos do conjunto, né? Falamos que a lei em sentido estrito não é toda a lei. Não é toda a lei que eu posso chamar de lei em sentido estrito. Então, o que é que eu posso chamar de lei em sentido estrito? A lei complementar, a lei ordinária e a medida provisória, que apesar de ter validade por um período de tempo especificado, pode ser convertida em lei, e se for convertida em lei, terá os mesmos efeitos de uma medida, de uma lei ordinária. Então, a medida provisória só pode falar de assunto de lei ordinária. A medida provisória não pode falar de assunto de lei complementar, tudo bem? Então, se eu crio uma medida provisória, na medida provisória eu só posso falar de matéria concernente à lei ordinária. Não posso falar de assunto de lei complementar. Porque se a medida provisória for convertida em lei, ela vai ser convertida com nível de lei ordinária. Então, essa é a lei em sentido estrito. Do outro lado, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a lei em sentido amplo. O que é a lei em sentido amplo? É todo o conjunto de normas que podem ser emanadas pelo Estado. Então, além dessas três que nós já falamos, a lei ordinária, a lei complementar e a medida provisória, entram aqui todas as normas que podem ser emitidas pelo Estado. Por exemplo, um decreto, uma portaria, né, um ato administrativo, uma resolução. Já dá para ler. Lei em sentido amplo. Então, todas as normas são lei em sentido amplo. Eu posso criar tributo ou aumentar o valor do tributo através de lei em sentido amplo? Não. Não posso nem criar, nem aumentar o valor do tributo através de lei em sentido amplo. Eu só posso criar ou aumentar o valor do tributo através de lei em sentido estrito. Essa é a regra geral, que é o quê? Lei complementar, lei ordinária ou medida provisória. Tudo bem? Mas já tínhamos falado isso em aulas passadas. Então, quando nós falamos da norma jurídica tributária, essa é a primeira coisa que nos vem à mente. A norma, a exigência de um tributo, pelo princípio da legalidade, ela deve estar contida em lei. Mas qual tipo de lei? Lei em sentido amplo ou lei em sentido estrito? Lei em sentido estrito. Então, só nos interessa lei complementar, lei ordinária e medida provisória. Certo? Então, quando nós falamos de regra matriz de incidência tributária, né, essa sigla, regra matriz de incidência tributária, nós vamos ver aqui primeiro regra. O que é a regra? A regra é a norma jurídica, que nós acabamos de falar, né? Então, a regra significa norma. Então, é a norma jurídico-tributária, né? Que é essa lei em sentido estrito. Então, toda norma tributária, toda norma que cria uma obrigação tributária, né, de pagar um tributo, ou
aumenta o valor de um tributo só pode ser por lei em sentido estrito, como nós já explicamos, né? Que é lei ordinária, lei complementar e medida provisória. E o matriz? O que é que significa matriz? Matriz significa modelo. Então, quando eu penso em regra matriz, eu penso em uma norma que segue um modelo, um modelo especificado, certo? Então, quando eu penso em regra matriz, eu penso em uma norma que segue um modelo, né? Então, esse modelo significa que é um modelo padrão, um modelo que eu sempre vou aplicar quando eu me refiro a direito tributário. Então, toda norma de direito tributário vai ter um modelo que vai ter que obedecer, certo? Toda norma que cria tributo, toda norma que aumenta o valor do tributo vai ter um modelo padrão. Esse modelo tem dois aspectos, tem um aspecto sintático e tem um aspecto semântico. O que significa um aspecto sintático? O aspecto sintático significa que nesse modelo eu vou ter reunido ali todo uma forma externa comum, certo? Então esse modelo vai ter uma forma externa comum, uma forma uniforme, né? Então toda norma tributária que eu for criar um tributo ou aumentar o valor do tributo vai seguir o mesmo modelo externamente, certo? É a parte sintática. A parte semântica está relacionada ao significado. Já o significado não. Cada tributo, cada espécie tributária, né, tem um significado próprio. Então nós temos imposto, tem uma característica própria, que é diferente de taxa, o significado é diferente. Ou seja, o imposto e a taxa, externamente, eles têm a mesma forma, mas internamente, quanto ao seu significado, eles são diferentes, né? Então, eu posso dizer que do ponto de vista sintético, certo? Nós temos uma característica homogênea. Ou seja, toda norma que cria um tributo ou que aumenta o valor de um tributo, ela é homogênea. Então, do ponto de vista sintético, as normas que criam tributo, elas são homogêneas. Agora, do ponto de vista semântico, ou seja, do significado, do significado, as normas, elas são como? Elas são heterogêneas. O que significa isso? Que as normas, as normas tributárias, elas podem ter significados diferentes. Então, regra, enquanto norma, lei em sentido estrito, matriz, modelo, né? Tem o aspecto sintático, o aspecto semântico, né? O aspecto sintático ele é homogêneo, o aspecto semântico ele é heterogêneo. Quando eu falo de incidência tributária, então, eu estou dizendo o quê? Regra matriz de incidência tributária. Eu quero dizer o que com isso? Eu quero dizer que a norma, modelo, para que eu possa exigir um tributo, incidência tributária, cobrança de tributo. Então, esse é um modelo da norma para a qual eu possa incidir um tributo. Então, sempre que eu quiser exigir um tributo, ou aumentar o valor de um tributo, eu tenho que respeitar essa regra matriz de incidência tributária, certo? Então, percebam que o interessante é que essa regra matriz é uma descrição abstrata. O que significa uma descrição abstrata?
A lei ela vai trazer uma situação que nós vamos ter falado anteriormente, né? Que é o que é chamada hipótese de incidência. Lembram da hipótese de incidência? Hipótese significa uma teoria, uma tese, né? Que existe no mundo abstrato. Incidência, incidência do quê? Incidência do tributo. Então essa regra matriz de incidência tributária, ela vai trazer uma hipótese, uma situação do mundo abstrato, uma situação do mundo das ideias, uma situação que não aconteceu ainda e pode vir a acontecer ou não, na qual, se ela acontecer, eu vou incidir o quê? A exigência de um tributo, né? Então, nessa regra matriz, eu vou responder algumas perguntas, né? Vou responder a pergunta: qual é o evento que eu vou tributar? Qual a situação de natureza econômica que eu vou tributar, né? Qual o momento em que aquela situação aconteceu? Qual o espaço, qual o local em que aquela situação aconteceu? Quem são as pessoas, quem são as partes envolvidas nessa relação? Assim como o valor, né? Como é que eu calculo o valor do tributo? Então, é interessante perceber isso, né? Que essa regra matriz de incidência tributária, quando ela é aplicada na construção do tributo, eu vou responder todas essas perguntas. O que é que eu estou tributando? Quando esse fato acontece, né, para eu poder tributar? Aonde ele acontece? Quem são as partes envolvidas? Como é que eu calculo o valor do tributo? Então, a norma, a lei, ela tem que responder a todas as perguntas. Vamos fazer uma comparação para ser mais didático. Vamos imaginar um convite. Vamos imaginar que você é convidado, você é uma pessoa convidada para um chá de fraldas, certo? Então você recebe, né, não esses convites de rede social, essas coisas informais. Você recebe um convite bonitinho. Né? Quando você recebe um convite, você já percebe pelo envelope, pelo formato do envelope, pelos detalhes do envelope, que aquilo dali não é algo, não é uma cobrança de uma dívida, né? Não é um papel que vem ali, aquele boleto, aquele envelope de boleto padrão que já conhece, tem aquela janelinha de plástico, né? Só quando você olha o envelope, você já sabe que é um envelope de cobrança de dívida. Não, um convite, né? Vem num envelope bonito, um papel suntuoso, né? Uma caligrafia bonita. Aí no que você abre o envelope, está escrito lá convite. Então esse convite é como se fosse nossa norma, nossa lei, né? No que eu leio convite, eu já sei o que é que se trata. Assim é na lei, né? Você lê lá, lei ordinária, lei complementar. Você, só nessa leitura aí você já tem um bocado de respostas. Medida provisória, né? Já falamos de características de medida provisória em sala. Então, quando você lê essa primeira palavra convite, é a mesma coisa de você estar lendo o tipo de lei. É o que? Um decreto, resolução, lei ordinária, lei complementar, medida provisória. Aí você, já sei, é um convite, né? Você já imaginava, você viu lá o papel bonito, a letra bonita, no que você leu o convite, você teve certeza de que se tratava de um convite. A mesma coisa a lei. Quando eu leio lá a medida provisória, a lei ordinária, a lei complementar, eu já vou saber, isso aqui é lei em sentido estrito, isso aqui pode criar um tributo. Tudo bem. E aí eu vou começar a ler. O convite trata-se de quê, né? Aí eu vou ver embaixo, chá de fraldas. Então, o evento, qual é o evento? Um chá de fraldas. Já cortei aqui na minha mente um bocado de situações que poderia ser casamento, aniversário, batizado, né? Já cortei uma série de situações. Eu sei que é um chá de fraldas. Eu já começo a imaginar o que é que envolve um chá de fraldas, né? Então, aí qual é a minha próxima resposta que eu vou ter? Local, né? O local e o dia. Isso é importante para eu saber se eu vou poder ir ou não, porque esse convite ele só vai ter efeito para mim se eu puder ir. Então, sabendo aquele local, sabendo aquele dia, eu vou olhar na minha agenda, eu tenho disponibilidade, tenho interesse em ir, então eu vou. Então, esse convite vai ter validade para mim, certo? Não, ele vai existir ele vai gerar efeitos na minha vida. Mas o convite já tem validade? Já, porque ele me autoriza a ir, né? Então, esse convite, ele já me autoriza aí, o convite já tem validade. Agora, ele vai surtir efeitos na minha vida a partir do momento que eu for até o local, né? Se eu não for até o local, esse convite não gera efeitos na minha vida. Então, é assim a hipótese de incidência. A hipótese de incidência é uma situação que já é válida, porque ela consta de uma lei que tramitou, né? Nós sabemos que lei complementar, a característica que importa para a lei complementar e a lei ordinária é que ela tramita por dois poderes, né? Então, tramita pelo Executivo e pelo Legislativo. Pode o projeto de lei ser de iniciativa do Executivo ou do Legislativo, mas essa lei vai ser levada até o Legislativo, lá ela vai ser discutida, ela vai ser votada,
ela vai ter emendas, aí vai ter uma redação final, essa redação final aprovada, ela vai ser encaminhada para o Executivo, para sanção ou para veto. Então essa lei ela é construída com a participação de duas casas. Isso é importante? Porque a participação dos dois poderes, que são eleitos pelo povo, o Executivo e o Legislativo, como essa lei vai trazer um encargo de pagar um tributo, né? Essa lei vai trazer um sacrifício ao patrimônio do indivíduo, ela tem que tramitar pelas casas que têm representantes da população para que sua validade do ponto de vista político não seja questionada, né? Então não pode ser uma canetada do prefeito, do governador, do presidente. Essa necessidade da participação das duas casas é para que a vontade popular prevaleça. Porque pode chegar no legislativo, o legislativo considerar a lei absurda, não é a vontade do povo e não aprovar, e aí o executivo nada vai poder fazer, certo? Então, lei complementar, lei ordinária. E a medida provisória, já explicamos que a medida provisória, apesar dela ser expedida apenas pelo presidente, ela terá uma validade restrita no tempo, né? Então lembre o que aconteceu agora, por exemplo, a medida provisória que trouxe a carteirinha gratuita para o estudante, né? A carteirinha estudantil gratuita. Era algo urgente? Não. Era algo relevante para ser matéria de medida provisória? Considero que não, podia ser projeto de lei. Perdeu o prazo, passou o prazo de validade da medida provisória, não foi convertida em lei, perdeu a validade, né? Olha aí o 13º pagamento do Bolsa Família, mesma coisa. Podia ser até relevante, podia ser até urgente pela questão do fim do ano, mas não foi convertido em lei dentro do prazo, perdeu a validade, deixa de surtir efeitos. Então a medida provisória, apesar de ser expedida pelo Executivo, se ela não for convertida em lei, lei ordinária, reitero mais uma vez, ela perde a sua validade, deixa de surtir efeitos encerrado o seu prazo de validade, certo? Então nosso convite é uma lei, né? Convite é, nesse exemplo aí, o convite, nesse formato do convite, óbvio. Eu vou chegar no chá de fralda sem convite? Não. Posso até ser recebido, mas as pessoas vão estranhar a minha presença lá, porque eu não fui convidado. Da mesma maneira, eu posso ser convidado e não aparecer. Se eu não aparecer, as pessoas podem ficar tristes e tal com minha ausência e tal, posso até justificar minha ausência, mas esse convite, apesar de válido, ele não vai surtir efeito para mim. A mesma coisa a lei. A lei, ela é criada. No momento que ela é criada, que ela tramitou por esses poderes, foi aprovada, foi publicada, bonitinho, ela tem validade. Ela vai surtir efeitos? Não necessariamente, né? Para ela surtir efeitos, eu tenho que fazer aquilo que está descrito na lei. Então, voltando ao nosso exemplo do convite. Então, eu recebo o convite é a nossa lei, está lá descrito. Convite para o quê? Um chá de fraldas. Então, se eu quiser ir no chá de fraldas, eu estou convidado. Eu sei a data e o horário. Se eu comparecer naquela data e naquele horário, e naquele local, eu sei que lá ocorrerá um chá de fraldas. Então, eu estarei presente a um chá de fraldas, né? Eu vou chegar lá, não vou encontrar um velório, assim eu espero. Não vou encontrar um casamento, assim eu espero. Eu vou encontrar um chá de fraldas. É o que eu espero encontrar naquele local e naquele horário daquele dia. O que mais eu vou saber? Né? Agora que eu sei qual é o evento, qual é o horário, qual é o local, eu vou também saber quem são as pessoas envolvidas. Quem são as pessoas envolvidas? O sujeito ativo, quem me convidou, e o sujeito o passivo, eu, o convidado. Então nós vamos ter um anfitrião e o convidado, são as partes envolvidas. Então, automaticamente que eu for, né, eu sei quem é o anfitrião e eu sei que eu sou um convidado. Eu sei qual é o papel do anfitrião e qual é o papel do convidado. Eu não posso agir como anfitrião. Eu tenho que agir como convidado. E o anfitrião não pode agir como convidado, tem que agir como anfitrião. Então os papéis estarão claros, as partes envolvidas estarão claras. Por fim, se eu sei que é um convite para um chá de fraldas, o que acontece em um chá de fraldas, todo mundo já sabe, né? É um momento de arrecadar produtos, itens, para contribuir com uma família, né? Com um casal, às vezes não é nem um casal, para o nascimento de uma criança. Então, no mínimo, vai ser me solicitado que leve um pacote de fraldas, né? Mas dependendo do chá, né? Pode ser um chá de bebê, e aí vai ter outros itens lá que eu posso levar, né? Como presente para aquela nova vida, né? Não é porque os pais são canguinhas, eu estou presenteando uma nova vida que vai surgir, né? Eu espero que nasça com saúde, com felicidade. Então, a minha contribuição para essa nova vida, muito útil para várias pessoas no país que nós vivemos. Então, o chá de fraldas
eu já sei, então, o que eu vou levar para esse chá de fraldas. Então, esse valor, esse bem que eu vou levar para o chá de fraldas é o quê? A determinação do tributo. Um pacote de fraldas. Eu já sei, minha base de cálculo vai ser com um pacote de fraldas. Eu vou chegar, vou comprar um pacote de fraldas, vou pagar esse pacote de fraldas. Esse foi o preço do meu comparecimento no chá de fraldas. Posso comparecer no chá de fraldas sem levar nada? Posso. Mas aqui, no caso da lei, não. Se a lei me exige, eu vou ter que levar. Posso no chá de fralda, sem levar nada, assumir o risco da vergonha, né? Mas ninguém vai me expulsar do lugar porque eu não levei o que foi solicitado. Apesar de não ser de bom tom, né? Enfim, mas essa é a lógica quando eu falo da lei. A lei vai me trazer um evento, vai me dizer o momento em que aquele evento vai ser verificado, o local em que o evento vai ser verificado, quem são as pessoas que estão envolvidas naquele evento e quanto eu vou pagar de tributo. Como calcular o valor do tributo que eu vou pagar. Certo? Então a lei vai me trazer em abstrato essas situações. Reiterando, por que abstrato? Porque a situação pode acontecer ou não. Lembre do exemplo que eu dei do indivíduo da lei que fala sobre o tributo sobre a propriedade de veículo aeroespacial. Então, posso criar uma lei sobre a propriedade de veículo aeroespacial? Sim. Qual é o evento? Possuir um veículo aeroespacial. Quando? A partir do momento da aquisição. Aonde? No território brasileiro. Né? A quem você vai dever o tributo? Ao governo federal, União. Quem vai ser o devedor? O proprietário do ônibus, do veículo aeroespacial. Qual o valor do tributo? Eu vou usar como base de cálculo o valor do bem no ano. Então, vamos dizer um veículo aeroespacial, 100 milhões de reais, né? E vou cobrar 0,5% do valor desse bem como tributo, né? 1% daria 1 milhão, então vou cobrar 500 mil reais como tributo por ano. Posso fazer isso? Posso. Porém, essa lei é válida? Válida. Tramitou no executivo, foi proposta pelo executivo, aprovada no legislativo, sancionada pelo executivo, publicada? Válida. Completamente válida. A pergunta ela é válida, mas ela vai gerar efeitos no mundo real? Não. Por que ela não vai gerar efeitos? Porque até o momento, até onde eu sei, nenhum brasileiro é dono de um veículo aeroespacial. Então ela é válida, mas ela é válida do ponto de vista abstrato, porque do ponto de vista concreto, para ela ser verificada, eu preciso que alguém adquira um ônibus espacial. Enquanto ninguém adquire um ônibus espacial, ninguém vai poder ser cobrado desse tributo, certo? Então não confundam a aplicação da norma com a validade da norma. A norma pode ser válida, porém ela não ser aplicada, ela não ser efetivada. Por quê? Porque a situação não se verifica no mundo fenomênico, no mundo real, certo? Aí Maria Rita Ferragutti nos diz que difere das demais normas existentes do direito positivo apenas em virtude de seu conteúdo, que descreve um fato típico tributário e prescreve a relação obrigacional que se estabelece entre os sujeitos ativo e passivo, tendo por objeto o pagamento de uma prestação pecuniária compulsória, em moeda cujo valor nela se possa exprimir, não decorrente de ato ilícito, tributo. Tudo isso nós já dissemos anteriormente quando estudamos o conceito de tributo, né? Então, primeiro, a norma que traz o tributo é igual a qualquer outra norma no direito, né? Ela tem as mesmas características. Então, toda regra no direito tem uma regra matriz? Sim. Só que a tributária tem as suas especificações, que nós vamos começar a tratar, né? O que é que tem de diferente da norma, a regra matriz, que nós estamos falando de incidência tributária para as demais regras no direito? É que aqui nós estamos falando do conteúdo tributário, uma obrigação de pagar um tributo. O sujeito, o contribuinte, vai ter obrigação de pagar o tributo diante do Estado, né? Essa obrigação, ela é voluntária ou compulsória? Ela é compulsória, ou seja, o indivíduo é obrigado a pagar esse tributo, gostando ou não gostando, né? Ele vai pagar como? Em moeda, já falamos em aulas anteriores, em moeda ou por um sistema que represente moeda, que eu possa converter aquele meio de pagamento em moeda. E falamos também que o evento que nós tratamos aqui no direito tributário é um evento de natureza econômica, pouco importa se lícito ou ilícito, não estamos preocupados com a licitude do ato, apenas com a questão econômica. E aí vem a ideia da pecúnia non olet, certo? Quanto à validade da norma,
Lourival Villanova nos diz que a hipótese da proposição normativa do direito tem um valor específico. Vale tem validade jurídica. Foi porta consoante processo previsto no interior do sistema jurídico. Ou seja, a hipótese de incidência, ela tem validade pela sua simples transformação em lei. Editei uma lei, publiquei a lei, pronto, já é válido. Pouco importa se eu vou aplicá-la ou não, né? Pensem, por exemplo, no direito penal. Quando o direito penal edita uma norma que traz um fato típico e uma sanção para quem comete aquele fato, né? Matar alguém. O direito penal não pede que as pessoas matem os outros, não estão autorizando. Na verdade, estão especificando que se alguém for morto, não se espera que ninguém mate ninguém. Mas se alguém for morto por outra pessoa, qual será a punição aplicada a quem matou, certo? Então, o direito penal, ele quando fala matar alguém, ele está dizendo, ó, não mate, porque se você matar, você será punido. Então, não se espera que as pessoas matem as outras, né? A norma está lá prevendo uma situação hipotética, ela não deseja que aconteça, mas se acontecer, a norma vai ser aplicada. Aqui, na verdade, o Estado deseja que aconteça, né? O Estado escreve a situação em que vai ser cobrado o tributo na lei e essa norma abstrata fica esperando ali de prontidão que a situação aconteça. Quando a situação acontece, haverá a cobrança do tributo, certo? Vamos fazer um intervalo e aí continuamos com a segunda parte da aula.